Capítulo 27. Não se atrever a causar problemas é mediocridade. Nenhum dos lados diretamente invocou seus espíritos. Os 5 jovens oponentes viram que a pessoa indo encontrá-los inesperadamente era uma delicada, bela e pequena senhorita. Embora ela parecesse jovem, no presente Xiao já tinha quase 1,70 m de altura, piscando seus adoráveis grandes olhos, avançando com uma aparência inofensiva tanto para homens quanto para bestas. Eles não puderam evitar imediatamente perder um pouco de sua raiva. Oscar, parado ao lado de Tang San, disse em voz baixa: "Você não vai acompanhá-la. Não deixa Xiao cair em desgraça." Oscar não havia visto Xiao genuinamente usar suas habilidades e naturalmente não conhecia a verdadeira força dela. Mas desde que o outro lado vinha de uma academia avançada de mestres dos espíritos, eles deviam ter poder espiritual de pelo menos 20º nível ou maior, e ali haviam 5 deles. Tang San não deu um passo à frente. Sorrindo levemente, disse: "Você também foi enganado pela aparência externa da Xiao. Esses caras devem ter muita má sorte." Após vários anos de cultivação contínua, o olho do demônio púrpuro de Tang San já havia realmente entrado no estágio detalhado. Sua habilidade de ver as coisas naturalmente não era meramente como antes. O olho do demônio púrpuro era dividido em 4 estágios. Avaliação. Detalhado. Semente de mostarda e sem limites. No estágio avaliação era possível aumentar substancialmente a capacidade de visão e ainda mais claramente perceber cada detalhe existente. Após entrar no estágio detalhado, de acordo com o que Tang San originalmente se lembrava das anotações no registro dos misteriosos tesouros do céu, o efeito do olho do demônio púrpuro podia ainda mais conceder um estado mental onde tudo desacelera, permitindo que ele reagisse no menor tempo possível. Após o olho do demônio púrpuro de Tang San genuinamente entrar no estágio detalhado, ele descobriu que nesse mundo, o olho do demônio púrpuro tinha algumas diferenças. Além das suas habilidades originais, ele também foi capaz de ver a quantidade de poder espiritual de um mestre dos espíritos. Mas havia uma condição. Ele só podia ver o poder espiritual de mestres dos espíritos com poder espiritual menor que o dele. Quando maior que o dele, seu olho do demônio púrpuro não via nada. Embora ele não sabia como isso veio a acontecer. Para Tang San, isso sem dúvidas era uma habilidade consideravelmente útil. Pelo menos era capaz de ajudá-lo a descobrir se o poder espiritual do oponente era ou não maior que o dele. No momento, ele contou com o olho do demônio púrpuro para claramente ver os 7 estudantes da Academia Luz do Sol Azul, além daquela menina e do professor que ele era incapaz de ver através. Ele estava bem esclarecido em relação ao poder espiritual dos outros 6 estudantes. O poder espiritual do jovem que previamente provocou e levou um golpe em resposta de Daimubai estava no 27º nível e, dessas 5 pessoas diante dele agora, nenhuma havia ultrapassado o 25º nível. Tang San também era o único que realmente entendia a experiência de combate real de Xiao Wu. Ela também tinha poder espiritual do 29º nível. Sob circunstâncias sem preparação, Tang San podia estar certo de que era impossível que Xiao acabasse em desgraça. Para não falar nada de quanto ele também estava ao seu lado. O avanço dos 5 jovens parou. Mas isso não significava que Xiao iria parar. Xiao piscou com seus grandes olhos, dizendo com um sorriso: "Olá para todos vocês, irmãos mais velhos." Os 5 jovens foram simultaneamente distraídos, incapazes de evitar olhar uns para os outros com receio, bloqueados por uma pequena senhorita parecendo tão adorável. A maneira agressiva deles imediatamente ficou imóvel.
hesitando por um momento, não sabendo o que fazer. Mas enquanto eles olhavam uns para os outros, Xiao Wu se moveu, seu pé parecendo escorregar, tropeçando completamente para frente, o corpo tombando na direção de um dos jovens. Esse jovem subconscientemente ergueu as mãos pensando em suportar Xiao Wu. Mas de repente ele viu uma brilhante trança negra voando no ar. Antes mesmo que ele tivesse tempo para reagir, seu pescoço já havia sido firmemente enlaçado pela trança escorpião de Xiao Wu. Nesse momento o corpo de Xiao Wu também parou de cair, saltando com o corpo se enrolando, pulando com suas costas para o estudante, ambos os pés diretamente pisando na direção do estômago do oponente. Com o pescoço preso é fácil entrar em pânico e vendo ambos os pés de Xiao Wu se movendo para pisar nele, o jovem rapidamente ergueu as duas mãos para bloquear. Mas como ele poderia ter esperado que Xiao Wu não iria realmente usar seus pés para atacar, mas apenas como suporte? Em praticamente uma fração de segundo, seu corpo inteiro voou para frente seguindo a cambalhota frontal de Xiao Wu. Originalmente, mesmo se fosse Tang San, a primeira vez que encontrou a habilidade suave de Xiao Wu, ele levou a pior disso, deixando de lado esses acadêmicos diante dele. Estudantes de uma academia avançada de mestres dos espíritos sem muita experiência de combate. Os movimentos de Xiao Wu eram extremamente rápidos e sem parar seus pés por um segundo sequer, aproveitando o suporte do momento da anterior cambalhota. Enquanto jogava uma pessoa, ambos os pés caíram em outra pessoa. No momento, os 4 jovens remanescentes ainda não haviam reagido completamente. O jovem, enfrentando o segundo ataque de Xiao Wu, rapidamente ergueu ambas as mãos, pensando em bloquear o ataque de Xiao Wu. Mas a habilidade suave de Xiao Wu era tão fácil de resistir assim? Ambos seus braços de fato bloquearam os pés de Xiao Wu. Mas esse estudante da luz do sol azul ficou chocado ao descobrir que inesperadamente os pés de Xiao Wu não carregavam nenhuma força e suaves como massa de macarrão. Ambos os pés deslizaram, já passando por baixo de seus braços, precisamente pressionando os dois lados do seu pescoço. Em seguida, a cambalhota frontal de Xiao Wu se tornou uma cambalhota de costas, violando a inércia, e a segunda pessoa também foi jogada. Tudo isso aconteceu em um flash. Os clientes ao redor viram os 5 da Academia Luz do Sol Azul avançando. Mas inesperadamente, em um momento, uma bela e jovem senhorita eficientemente jogou 2 deles. Aquele professor da Academia Luz do Sol Azul, vendo os métodos de ataque de Xiao Wu, também ficou surpreso por um momento. Ansiedade se misturando com medo. Rosnando. Idiotas! Usem seus espíritos. Do outro lado, Oscar esfregou os olhos com força, incapaz de evitar dizer: meu Deus! Tão feroz! Ainda bem que eu não ofendi a sua Xiao Wu. Tang San sorriu levemente sem falar. No momento, Dai Mubai novamente se levantou, em voz baixa, dizendo: Xiao Wu, volte. Com nós, estudantes do sexo masculino aqui. Por que usar garotas de escola para lutar? Em segundo, Dai Mubai já havia chegado ao lado de Xiao Wu. Xiao Wu virou sua cabeça para olhar para Tang San. Quando Tang San balançou a cabeça para ela, sem atacar novamente, andou para trás calmamente. O gordo Maonjun deu mais 2 mordidas em rápida sucessão, e enquanto mastigava a comida em sua boca, um pouco relutante, andou até ficar do lado de Dai Mubai, apertando seu par de mãos gordas, fazendo sons de estalos. Tang San andou até se encontrar com Xiao Wu, já trocando de posição com ela, ficando do outro lado de Dai Mubai. 3 adolescentes contra 5 jovens.
Parecia que o lado de Tang San era muito mais fraco. Mas a força atual dele se contrastava dessa forma? Portanto, embora aqueles dois caras jogados estivessem confusos e distraídos, eles não estavam genuinamente machucados. Os 5 estudantes da luz do sol azul novamente se juntaram. A fúria já alcançando seu ponto máximo. Praticamente sem hesitação usando seus espíritos. Como eles também poderiam acreditar que eles, com o nível de estudantes de uma academia avançada de mestres dos espíritos, seriam incapazes de derrotar esses adolescentes? Por um momento todos os tipos de luzes brilharam. A cor dos anéis de espírito dos 5 jovens eram todas as mesmas. Todos tinham um branco e um amarelo, representando um anel de espírito de 10 anos e um anel de espírito de 100 anos. Os 5 eram naturalmente sem exceção mestres dos espíritos de batalhas, compostos de 2 mestres dos espíritos de batalhar com espírito ferramenta e 3 mestres dos espíritos de batalha com espírito animal. Os 2 espíritos ferramenta eram respectivamente uma lança e um tridente. Os 3 espíritos animais seguindo eram servo, ovelha e cavalo. Julgando pelos espíritos, todos podiam ser considerados poderosos. Vendo seus oponentes liberaram seus espíritos. Os olhos cruéis de Daimubai demonstraram um pouco mais de desdém. Isso é o que é chamado de discípulos de uma academia avançada de mestres dos espíritos? E anéis de espírito de 10 anos? Irmãos mais novos, deixem eles darem um olhar no que são anéis de espírito. Esse tigre branco de olhos cruéis, o mais velho entre os estudantes da academia Shurek, nunca foi uma pessoa razoável. Esse pouco Tang San já havia descoberto há um bom tempo atrás na primeira vez em que se encontraram. A menos que você fizesse ele reconhecer sua força, a maneira arrogante de Daimubai não iria variar. Aprimoramento do corpo tigre branco. Uma camada de pálida luz branca abruptamente surgiu de seu corpo. Ambos os braços de Daimubai simultaneamente se esticaram em ambos os lados, o peito sendo projetado para frente. Estalos ecoando de todo o seu esqueleto. Músculos abruptamente inchando. As roupas sendo completamente preenchidas. Cada músculo se tornou extremamente distinto sob suas roupas. Até mesmo o ar ao seu redor pareceu se tornar selvagem. O cabelo loiro em um momento se tornou alternado entre branco e preto. Branco ocupando a maioria, com várias mechas de cabelo preto excepcionalmente distintas. Em sua testa apareceram 4 fracas linhas, 3 horizontais e uma vertical, formando o caractere de rei. Suas mãos foi o que mais mudou, crescendo não menos do que o dobro do tamanho original. Pelo branco cobrindo completamente as costas das mãos, chicoteando por entre os 10 dedos. Garras como pequenos punhais continuamente se esticavam e retraiam da palma. Cada uma dessas garras eram como a ponta de uma faca. O comprimento excedendo 27 centímetros. Brilhando com um frio silencioso. A parte superior do corpo de Daimubai lentamente se inclinou para a frente. As 4 pupilas em seus olhos cruéis ficaram de um sereno azul escuro, emitindo uma intangível intenção assassina fria com gelo, transbordando com uma intimidadora força tirânica. Sob seus pés, 3 brilhantes anéis de luz se ergueram sucessivamente, silenciosamente acendendo. 2 amarelos e um roxo. Anéis de espírito vagando ao redor. Poder espiritual surgindo e formando pressão como ondas atingindo a cara. Talvez fosse pelos espíritos mutuamente subjugarem uns aos outros. Mas os 3 mestres dos espíritos com espíritos animais do outro lado não puderam evitar tremer e recuar vários passos ao mesmo tempo em que Dai
Mubai completava o aprimoramento do corpo por espírito. Enfrentado um tigre. Como um cervo. Uma ovelha e um cavalo podiam não ficar assustados? Especialmente quando no corpo de Daimubai havia um anel de espírito de 1000 anos. Fazendo o coração dos estudantes da Academia Luz do Sol Azul tremerem ainda mais. Ao mesmo tempo que Daimubai liberou seu espírito, Tang San e Maonjun também liberaram sua força. Aprimoramento do corpo da Fênix. Luz roxa avermelhada surgiu do corpo do gordo. O cabelo curto em sua cabeça abruptamente se tornou longo e, além disso, se juntou no centro, se tornando um penteado parecido com um moicano. 2 anéis de espírito amarelos simultaneamente se elevaram de seus pés. Longas penas se estendendo ao longo de seus expostos. Grossos e sólidos braços. Ambas as mãos também tomando a forma de garras. Um ar abrasador turbilhonou ao redor do corpo do gordo. Mesmo que sua altura fosse muito menor que a dos estudantes da Luz do Sol Azul. Após a chama roxa ser liberada de seu corpo, sua maneira imponente se tornou completamente diferente, se equivalendo ao espírito tigre branco de Daimubai, suprimindo o outro lado com um tipo de sensação como ser incapaz de respirar com facilidade. Apenas o espírito de Tang San ainda podia ser considerado calmo. 2 anéis de espírito amarelos como os de Maonjun se elevaram de seus pés. Densa grama azul prateada silenciosamente se liberou, centralizada em seu corpo, lentamente se espalhando, basicamente sem precisar de uma luta. Após Daimubai apenas liberar seus 3 anéis de espírito, os 5 estudantes da Luz do Sol Azul já haviam perdido sua motivação. Eles entendiam claramente o quão grande era a diferença entre a força dos anéis de espírito, deixando de lado quando o terceiro anel de espírito dessa pessoa era do nível de 1000 anos. Como eles ainda poderiam ser capazes de lutar contra isso? O que tirou completamente o equilíbrio do coração desses vários estudantes da Academia Luz do Sol Azul era que esses poucos adolescentes pareciam muito mais novos do que eles. Mas a força que eles tinham mostrado já estava muito acima da deles. Parem! Aquele professor da Academia Luz do Sol Azul finalmente não pode evitar dar um passo à frente, balançando sua mão na direção de seus estudantes. Vocês recuem. Os estudantes estavam em desequilíbrio mental e esse professor estava de fato extremamente chocado em seu coração. Ele claramente reconheceu que os 3 adolescentes, quer fosse eles mais velho no meio ou os 2 em ambos os lados parecendo ter 12 ou 13 anos de idade, todos podiam ser considerados gênios. Especialmente aquele no meio. Ele parecia ter quase 17 anos de idade, mas já possuía 3 anéis de espírito, alcançando o nível de ancião espiritual. Isso era uma coisa sem precedentes para ele. Especialmente aquele anel de espírito de 1000 anos, tão brilhante para seus olhos. Vendo Daimubai liberar sua força genuína, em seu coração ele já havia considerado várias possibilidades. Deixando de lado falar sobre seus vários estudantes serem capazes de enfrentar o oponente, mesmo se eles pudessem prevalecer sobre o outro lado, ele ainda não podia deixar eles lutarem. Um problema inconveniente não podia ser provocado. Eu sou o diretor de Departamento de Relações Externas da Academia Luz do Sol Azul. Yeshikyu. Posso perguntar de que escola vocês são? Vendo Yeshiki mesmo andar diante dos 3, liberando seu poder espiritual diante dele sem usar seu espírito para resistir à pressão, o coração de Daimubai secretamente sentiu um calafrio. Sob esse tipo de circunstâncias, ele podia ter certeza que o poder espiritual dessa pessoa de meia idade era muito acima do dele.
Nós somos da Academia Shurek. Sem esperar por Daimubai falar, o gordo imensamente orgulhoso falou. Enquanto falava, seu olhar resolutamente encarou aquela única estudante menina da Academia Luz do Sol Azul. Ishiki olhou sem reação por um momento. Seus olhos revelaram uma luz pensativa. Claramente, ele não estava familiarizado com o nome Academia Shurek. Academia Shurek? Parece que eu nunca ouvi sobre ela. Daimubai bufou friamente. Você é de fato ignorante e inexperiente. Ouvindo que o outro grupo não eram crianças que pertenciam a alguma escola. O coração de Ishiki soltou a respiração. Mas ao mesmo tempo não pode evitar se sentir um pouco impotente. Ele sempre acreditou que os estudantes da Academia Luz do Sol Azul já eram muito extraordinários. Dessa vez o plano era ir para a grande floresta Estrela Dou para ajudar um de seus estudantes que havia chegado no 30º nível a avançar o número de anéis de espírito. Esse era aquela menina que até agora não havia se aproximado. Mas diante dele, esses vários adolescentes o haviam provocado grandemente. Ishiki entendia que esses 3 adolescentes de fato tinham mérito para desdenhar a Academia Luz do Sol Azul. Mas possuindo tal poder espiritual desde tão jovens, como afinal eles havia praticado? Eles eram praticamente pequenos monstros. É claro. Embora em seu coração ele tivesse sido abalado pela força atual do outro lado. Se ele recuasse em frente desses vários clientes, a Academia Luz do Sol Azul iria perder muita moral de uma vez só. Os estudantes estavam fora de questão. Ele mesmo teria de ganhar de volta a moral perdida da Academia Luz do Sol Azul. Pensando nisso, Ishiki não mais hesitou. Uma luz cintilando dentro de seus olhos. Ele também liberou seu espírito. Aprimoramento do corpo da tartaruga negra. Espírito animal. Tartaruga negra. Ondulações negras foram liberadas do corpo de Ishikyu, forçadamente empurrando a pressão de Tan-san, Daimubai e do gordo. Seus 4 membros simultaneamente se contraíram em 1/3. Suas costas inchando. Inesperadamente gerando um grande carapaça. Luz negra cintilou ao redor de todo o seu corpo. Um total de 5 anéis de espírito se elevaram do chão, se espiralando sobre seu corpo. Os 5 anéis de espírito eram um branco, 2 amarelos, 2 roxos. Esse diretor de relações externas da Academia Luz do Sol Azul inesperadamente era um especialista rei espiritual acima do 50º nível. Mesmo que os níveis dos anéis de espírito de Ishikyu não fossem considerados realmente fortes, o poder espiritual acima do 50º nível exibido instantaneamente suprimiu o lado da Shurek. Todos no restaurante gritaram em surpresa. Afinal, um rei espiritual no continente já era um mestre dos espíritos raro. A força deles era consideravelmente formidável. Em alguns reinos era até possível possuir os títulos de visconde ou até de ancião. A expressão de Daimubai mudou. Seu olhar flutuando para Tang-san ao seu lado. Tang-san e ele trocaram olhares. Naturalmente entendendo o que ele queria dizer. Lentamente assentindo para ele uma vez. Erguendo ambas as mãos lentamente. Passando a mão no 24 pontes ao luar. Para lidar com o oponente com poder espiritual claramente maior. Talvez eles só pudessem usar armas ocultas para garantir um golpe. O outro lado afinal não era Zalvuji e provavelmente não iria começar com leniência. A fala de Ishikyu era muito bela. Vocês crianças não são sensíveis. No futuro não falem besteiras. Chamem o professor da sua academia. O gordo sem medo disse. Colocando a sua cabeça de tartaruga para fora de uma vez e ainda quer ver nosso professor?
Nós já somos o suficiente para lidar com você. Todos vocês. Todos vocês, senhores mestres dos espíritos. Eu suplico a vocês. Não lutem dentro da minha pequena loja. Esse é um pequeno negócio. Ó pequenos negócios! Nesse momento o dono da loja já não tinha escolha senão interromper. Se ele não persuadisse eles. No momento seguinte talvez a loja inteira seria batizada com uma tempestade. Ishikyu possuindo o espírito tartaruga negra. Em toda a sua vida a palavra mais tabu sempre foi cabeça de tartaruga. Originalmente ele só havia pensado em assustar vários adolescentes diante dele uma vez e deixar isso passar. Afinal, ele não queria ter que carregar a acusação de tomar vantagem injusta dos mais novos. Para não falar do quão incerto ele estava da força da academia por trás dessas crianças. Mas o gordo havia ofendido seu tabu. E Ishikyu estava irritado em seu coração. Mas ao contrário de sua raiva ele sorriu. Certo. Eu irei substituir o professor de vocês em educá-los. Nós vamos para fora. Terminando de falar, ele se virou e andou para fora. Atrás dele a aparência do casco de tartaruga balançado parecia um pouco ridícula. Mas o poder espiritual liberado era consideravelmente vigoroso. Os estudantes da Academia Luz do Sol Azul também seguiram Ishikyu para fora do hotel. Daimubai disse em voz baixa para Tan-san. Esse velho está acima do 50º nível. Mas seu espírito tartaruga negra também é um tipo de espírito animal consideravelmente decente. A seguir nós devemos ser um pouco cuidadosos. Eu previamente aguentei seu ataque. Mas seus movimentos provavelmente são um pouco mais rápidos. Eu temo que meu suporte não vai durar muito. Tan-san disse. Nós não vamos necessariamente perder. Embora seu poder espiritual é mais formidável que o nosso. Seu espírito tem pontos fracos. No momento, as outras várias pessoas já haviam vindo cercar. No momento certo para ouvir as palavras de Tan-san. Tan-san disse. Seu espírito é uma tartaruga negra. Eu posso ter certeza de que ele é um mestre dos espíritos de batalha do tipo defensivo. Das habilidades ativas e passivas dele, a esmagadora maioria deve ser usada para defesa. Consequentemente, embora seu espírito seja muito mais formidável do que os nossos, o perigo com que ele é capaz de nos ameaçar com seus ataques não é grande. Grande poder espiritual sem meios adequados de atacar pode nos causar que ameaça? Portanto, para lidar com ele eu proponho 2 métodos. Tan-san era o discípulo do grande mestre. Em relação à teoria dos espíritos ele sabia muito mais do que os outros. Com apenas uma olhada no espírito de Ishikyu, ele já havia feito vários julgamentos. O primeiro método é tomar vantagem da nossa própria velocidade para lutar contra ele. Ele afinal é um professor e seu poder espiritual também é muito maior do que o nosso. Assim ele naturalmente não vai limitar o nosso número. Portanto eu sugiro deixar isso para mim. Mubai e Juzuki finalizar completamente esse assunto. Enquanto lutando contra ele, nós precisaremos usar nossa velocidade máxima para ter certeza de que seus ataques não acertem. Em seguida novamente procurando por uma oportunidade. Buscando seus pontos fracos. Realizando ataques. O problema é que a defesa da tartaruga negra é muito poderosa, então nós podemos não ser capazes de atacá-lo com muito sucesso. Como resultado de ter o casco para proteger seu corpo. Os espinhos, o veneno da minha grama azul prateada não vão ter nenhum efeito nele. Consequentemente, eu recomendo ainda mais o segundo método.
A similaridade com o primeiro método é que nós três ainda vamos mantê-lo ocupado. A tartaruga negra está afiliada com a água e acontece que as chamas da fênix do gordo mutuamente o subjuga. A água pode subjugar o fogo. Mas o fogo também pode igualmente restringir a água. As chamas do gordo também são bem peculiares. Deixando vocês para cercá-lo e começar o ataque. Com o suporte das salsichas do Oscar não vai haver nenhum problema com a duração do ataque. Nosso objetivo é causar atrito. Xiao Wu. Você está responsável pelo suporte. Alternando conosco na frente. Dessa forma todos podem obter a recuperação do Oscar. Embora nosso poder espiritual seja inferior ao dele. Nós temos o pequeno Ao e ainda vantagem numérica. Explorando a falta de métodos de ataque dele que possam representar uma ameaça para nós. Ouvindo a proposta de Tang San, todos não puderam evitar bater na mesa e soltar um elogio. Não havia ninguém sem essa vontade. Tang San. O que eu faço? As refinadas sobrancelhas de Ning Hong Hong se franziram levemente. Olhando para Tang San com os olhos bem abertos. Tang San a encarou sem reação por um momento. A razão pela qual ele não havia incluído Ning Hong Hong na formação atualmente era porque, após descobrir a natureza desarrazoada dessa menina, ele temia que ela tivesse uma reação oposta. Pensando sobre isso, ele disse: o seu espírito é especial. Se junte à luta de acordo com a situação. Ning Hong Hong cerrou os dentes, sentindo que os outros a encararam com olhares um pouco estranhos, secretamente liberando ferocidade em seu coração. Ela sabia que parecia que ela já havia sido excluída desse grupo. Esse tipo de sensação era com certeza difícil de engolir para ela. Discussão terminada. Todos simultaneamente caminharam para fora, confiando na anterior batalha de Tang San contra Zhao Wuji. Eles estavam todos muito confiantes e falando de desafiar os mais fortes para promover a própria força. Isso claramente era muito vantajoso. Ning Hong Hong seguiu em último lugar. De repente, seus ouvidos captaram uma voz baixa. Se você quer fazer todo mundo reconhecer você, use ações para provar que você faz parte da Shurek. Quando Ning Hong Hong levantou sua cabeça para olhar, foi no tempo certo para ver a cara do Oscar já coberta pela barba sorrindo na direção dela. Por alguma razão, os cantos de seus olhos repentinamente se avermelharam. Com esforço assentindo para Oscar. Rapidamente todos chegaram do lado de fora. Talvez fosse porque os 5 anéis de espírito sobre Ishikyu fossem muito chamativos. Mas nessa pequena cidade eles haviam atraído muitos observadores. Enquanto andando para fora nessa pequena cidade, Ishikyu havia se acalmado um pouco. Vendo os 7 adolescentes andando até ele, ele disse em voz baixa: eu vou lhes dar outra oportunidade. Agora ainda há tempo para admitir o erro de vocês. Daimubai sorriu com maldade. Erro? O que é chamado de errado, o que é chamado de certo? Um grande punho é certo. Primeiro nos derrote e então nós conversamos de novo. Finalmente dessa vez Ishikyu não conseguiu mais atuar. Bufando irritadamente. Todos vocês juntos. Eu vou tomar o lugar da sua academia para lhes ensinar boas maneiras. O gordo sorriu obscuramente, dizendo: lembre-se, nós não somos pessoas. Nós somos monstros. Sem esperar por Ishikyu agir, Daimubai já havia avançado. O segundo anel de espírito em seu corpo liberando luz. Intenso brilho branco se condensando em uma bola já sendo lançada de sua boca. Precisamente a habilidade do segundo anel de espírito do tigre branco de olhos cruéis.
A feroz onda de luz do tigre branco. Ao mesmo tempo em que Daimubai lançava a feroz onda de luz do tigre branco, o corpo de Juzukin se moveu diagonalmente, acelerando em um flash e se movendo ao redor do lado de Yeshikyu. Tansan também agiu no mesmo instante, avançando no outro lado de Yeshikyu. O longo moicano na cabeça do gordo tremeu. O primeiro anel de espírito liberando luz, cuspindo o jato da fênix de fogo roxo avermelhado em Yeshikyu. Os quatro praticamente indistintamente atingiram um após o outro, sem o menor sinal de medo do oponente, que era um rei espiritual acima do 50º nível, encarando os ataques simultâneos dos quatro. O corpo inteiro de Yeshikyu floresceu com luz negra, sua boca soltando um rugido grave. Em seu corpo o primeiro e o segundo anel de espírito simultaneamente brilharam, o corpo rapidamente dando meia volta, revelando o casco de tartaruga nas suas costas. Ao mesmo tempo, uma luz negra como um rio liberou um horripilante ar frio. A batalha havia apenas começado. Mas Yeshikyu de uma vez só usou a habilidade de 2 anéis de espírito. Um era a forma protetora da tartaruga negra. A outra era a água negra congelante. Seu objetivo era bem simples: se livrar desses adolescentes no menor tempo possível, dando a eles uma profunda lição. Desde que ele havia usado esse tom, ele também havia manifestado a atual força da Academia Luz do Sol Azul. Embora o poder dos estudantes da Academia Shurek fosse fora do comum, eles ainda eram jovens. Também havia uma grande diferença entre o poder espiritual deles e do dele. Yeshikyu acreditava que, contando com o ataque da sua água negra congelante com poder espiritual do 53º nível, ele seria capaz de diretamente congelar os corpos deles até pararem. A feroz onda de luz do tigre branco explodiu nas costas de Yeshikyu, assim como Tan-san havia julgado. O poder defensivo da tartaruga negra era de alto nível entre os espíritos animais. O poder espiritual dele também ultrapassava muito de Daimubai. Assim, esse golpe não teve qualquer efeito realmente. O corpo de Yeshikyu não havia nem mesmo se movido. Agora, Tan-san já havia tomado vantagem para chegar ao lado de Yeshikyu, próximo ao oponente. Ele profundamente sentiu um ar extremamente gelado atingir a sua cara, parecendo fazer com que as veias em todo seu corpo congelassem. Sob o frio arrepiante em seu coração, ele apressadamente acelerou a habilidade Céu Misterioso para rapidamente fazer efeito em seu corpo, resistindo ao ar frio. Sua figura avançando parou repentinamente. O espírito grama azul prateada rapidamente se dispersou, se enrolando em Yeshikyu por todas as 4 direções. O que é chamado de fogo e água não tem misericórdia. Quer fosse o frio congelante ou o calor ardente. Em relação a espíritos do sistema planta, ambos tinham certo efeito de restrição. A velocidade do movimento da grama azul prateadas, sob o efeito da água negra congelante, claramente se tornou um pouco lerda. Nesse exato momento, o jato da fênix de fogo do gordo havia alcançado o casco de tartaruga nas costas de Yeshikyu. Mesmo que as chamas da fênix do gordo tivessem sido um bom tanto enfraquecidas pela água negra congelante. Similarmente, acompanhando a chegada do jato da fênix de fogo, embora a chama roxa avermelhada infectando o casco de tartaruga fosse incapaz de atravessá-lo, ela não parava de queimar, aderindo a ele como se fosse viscosa. O espírito de Maonjum era variante e naturalmente não podia ser considerado um fogo comum. Yeshikyu apenas sentiu um calor ardente em suas costas e ficou imediatamente surpreso.
Com a ajuda da oportunidade desse instante, a grama azul prateada já havia se enrolado, firmemente aderindo ao seu corpo. A silhueta ilusória de Juzukin já havia silenciosamente aparecido em um ângulo mortal nas costas de Ishikyu, lançando a habilidade do primeiro anel de espírito, rápida estocada infernal, diretamente mirando no pescoço de Ishikyu. De repente o pescoço de Ishikyu se retraiu. Uma estranha cena aparecendo. Sua cabeça inteira inesperadamente recuou para dentro de seu peito, perfeitamente evitando as garras de Juzukin. Em seu corpo o terceiro anel de espírito brilhou, cuspindo uma grande quantidade de névoa, cobrindo as chamas da fênix em suas costas. Mesmo que a chama da fênix queimasse poderosamente, a água negra de Ishikyu também não era simples. Seu poder espiritual também era muito maior que o do gordo e as chamas roxas avermelhadas no casco de tartaruga pararam de queimar. Um frio intenso novamente surgiu e Tan-san praticamente imediatamente fez a grama azul prateada recuar. De outra forma a grama azul prateada teria sido congelada, o que iria influenciá-lo muito. As garras de gato de Juzukin golpearam uma vez o casco de tartaruga, emprestando poder para pular para trás. Mas nesse breve momento de contato, as mãos de Juzukin já foram congeladas. Nesse instante, Daimobai havia apenas chegado, sem hesitação tendo começado com sua barreira protetora do tigre branco, com a luz cintilante do seu primeiro anel de espírito. Um par de grandes patas de tigre com afiadas lâminas saindo delas, diretamente atingiram as costas de Ishikyu. O poder espiritual de Daimobai era o mais poderoso entre os estudantes da Shrek. Mas o ataque de 37º nível de poder espiritual ainda tinha uma grande diferença de 20 e poucos níveis. Com dois sons abafados, o corpo de Ishikyu cambaleou uma vez, tropeçando 2 passos para frente. Mas ele rapidamente deu meia volta, a cabeça também se estendendo de dentro de seu peito. Uma fria corrente de água negra cuspida diretamente na direção de Daimobai. A habilidade do terceiro anel de espírito. Onda de água negra. O frio intenso deu ao corpo de Daimobai uma explosão de frio. Embora a barreira protetora do tigre branco pudesse isolar o frio, ela não conseguia resistir completamente. Afinal, o poder espiritual do oponente era mais de 10 níveis maior que o dele. Nesse instante, uma segunda chama roxa avermelhada apareceu no momento certo, bloqueando a frente do corpo de Daimobai, se encontrando com aquela água negra. A grossa corrente se elevando. Embora a chama fosse suprimida pela água negra, Daimobai também aproveitou a oportunidade para rapidamente recuar. A breve troca de golpes deixou Tang-san um pouco perdido. Não me diga que o meu julgamento estava errado e essa tartaruga negra na verdade não é um espírito do tipo defensivo? Não. Impossível. Como os vários anos de pesquisa do professor podem estar errado? O espírito desse professor da Academia Luz do Sol Azul claramente não mostrou nenhuma variação. Mas essa habilidade espiritual com denso ar frio dele é realmente difícil de combater. Pouco eles imaginavam que, enquanto o grupo de Tang-san estava surpreso, Ishikyu estava ainda mais perplexo. Embora o ataque coordenado desses 4 adolescentes não tivesse lhe machucado, havia lhe causado considerável inconveniência. Especialmente o jato da fênix de fogo cuspido por Ma Onjun foi profundamente sentido por Ishikyu. Esse tipo de chama parecia ser precisamente sua nêmesis. Se não fosse pelo poder espiritual daquele pequeno gordo ser muito baixo, sua água negra seria absolutamente incapaz de resistir a esse tipo de chama excêntrica. E o poder espiritual adicionado às 2 palmas de Daimobai agora há pouco atingindo seu casco de tartaruga era vigoroso e tirânico, transbordando com força explosiva.
Embora ele tivesse o casco de tartaruga para proteção, eles ainda fizeram o sangue e a respiração turbilhonarem no corpo de Ezequiel. Afinal, a forma protetora da tartaruga negra era apenas a habilidade do primeiro anel de espírito dele. Embora a tartaruga negra fosse excelente em defesa por si só, no final a força defensiva da habilidade do primeiro anel de espírito ainda era muito limitada. O que mais chocou Ezequiel foi a coordenação entre esses 4 adolescentes. Embora a coordenação entre eles fosse bem crua, não pudesse chegar numa condição harmônica. Entre eles cada um possuía habilidades cujas naturezas fortemente complementavam uma a outra. Um tempestuoso lutador. Um guerrilheiro de ataque ágil. Um sistema de controle. Além disso, um atacante de longa distância. Um complementando o outro. Capaz de fazer o poder de fogo deles alcançar o maior nível. Que tipo de existência era essa Academia Shurek? Como ele podia saber? Olhando para esses 7 meninos e meninas adolescentes, que eles já eram todo o corpo de estudantes da Academia Shurek. Nesse instante, uma voz preguiçosa repentinamente ecoou, interrompendo a luta. Tarde da noite e vocês ainda não foram dormir. Se levantando e esgotando em quê? Tansan encarou sem reação por um momento, já abaixando ambas as mãos, subconscientemente tocando 24 pontes ao luar, pronto para usar a habilidade do seu terceiro anel de espírito. Daimubai soluçou quando ouviu essa voz e parou, recuando como se voasse, abrindo uma distância entre ele e Ezequiel. Uma grande figura apareceu no campo de visão de todo mundo. O recém-chegado era Zalvuji. Todos vocês vão dormir. Zalvuji nem mesmo olhou para o lado da Academia Luz do Sol Azul, balançando sua mão e ordenando os estudantes da Shurek para voltarem para o hotel. Já tão irritado, Ezequiel não desistiu. Espere um momento. Zalvuji um tanto impacientemente se virou. O que? Ezequiel disse friamente. Você é o professor dessa Academia Shurek alguma coisa. Agora há pouco esses estudantes da sua academia insultaram nossa Academia Luz do Sol Azul. Você não deveria nos dar uma explicação? Explicação? O que há para explicar? A Academia Luz do Sol Azul não é um instituto lixo? As palavras deles não podem nem ser consideradas um insulto. Quem era Zalvuji? Originalmente entre os mestres dos espíritos ele também era incrivelmente famoso como um demônio em forma humana. Embora ele não fosse o mais poderoso, ele ainda era uma existência assustadora. Confrontando um mestre dos espíritos do 50º alguma coisa nível, ele naturalmente não iria olhar claramente para o outro grupo.